Meu nome é Jardel Fernandes, sou professor efetivo de língua portuguesa da Rede Estadual de Minas Gerais, também professor da Educação Superior, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, bolsista CAPES e estou associado ao Grupo de Pesquisa África e Brasil, Repertórios Literários e Culturais também da PUC Minas. É um grande prazer estar aqui com vocês. A proposta desse curso é apresentar aos que têm um primeiro contato com as literaturas africanas de língua portuguesa, também aos amantes dessas literaturas, um panorama, um recorte dos espaços que a literatura moçambicana tem ocupado, tanto na produção poética quanto na prosa. Nós vamos iniciar a primeira parte do nosso curso com a estética na poética moçambicana e depois passaremos para a prosa. Quero aproveitar para refletir no fato de que a literatura moçambicana, a moçambicanidade, ela se constitui enquanto forma de percepção de alguns aspectos como a tradição, a oralidade, a musicalidade, a busca pela identidade. E já no raiar do século XX, a produção poética ela reivindica para si o desejo, o anseio pela independência. Independência que ocorre em 1975. Aproveito também para lembrar as professoras Terezinha Taborda Moreira e Maria Nazaré Fonseca, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que no artigo Panorama das Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, na página 1, elas mencionam que a literatura africana ela assume um caráter de severa crítica em relação à máquina colonial portuguesa. E isso acontece também com a poética em Moçambique. Todos esses aspectos são trazidos à baila através do texto literário. E é um grande privilégio para nós, aqui no Ocidente, no mundo ocidental, conhecer a cultura moçambicana através do texto literário. Vamos começar o nosso curso? O título do nosso curso é Prosa e Poesia em Moçambique, Panorama da Literatura Moçambicana. E onde é que Moçambique está situado? Moçambique está na África, a capital é Maputo, a moeda oficial é o metical, a população gira em torno de 31 milhões de habitantes e o idioma oficial é o português. A primeira poeta para quem quero chamar a atenção é Noêmia de Souza. Sua escrita está imbuída do espírito de independência. Ela é conhecida como a mãe dos poetas moçambicanos. Vamos ouvir a declamação deste primeiro poema, será feito pela aluna Ana Luísa Moreira, do terceiro ano do ensino médio da Rede Pública Estadual de Minas Gerais. Enquanto ouvimos, vamos acompanhar o excerto desse poema que será projetado na tela. Vamos acompanhar? Deixa passar o meu povo, Noêmia de Souza. Noite morna de Moçambique e sons longínquos de marimba chegam até mim, certos e constantes, vindo nem sei eu donde. Em minha casa de madeira e zinco, abro o rádio e deixo-me embalar. Mas vozes da América remexem minha alma e os nervos, e Robson e Maria cantam para mim, espírito aos negros do Harlem, let my people go. Ó, deixa passar o meu povo, deixa passar o meu povo, dizem, e eu abro os olhos e já não posso dormir. Dentro de mim some Anderson e Paul, e não são doces vozes de embalo. Let my people go. Nervosamente, sento-me à mesa e escrevo. Dentro de mim, deixa passar o meu povo. Oh, let my people go. E já não sou mais que instrumento do meu sangue em turbilhão, com Marianne me ajudando, com sua voz profunda, minha irmã, escrevo. Na minha mesa, vultos familiares se vêm debruçar. Minha mãe de mãos rudes e rosto cansado, e revoltas, dores, humilhações, tatuando de negro o virgem papel branco.
e Paulo, que não conheço, mas é do mesmo sangue e da mesma seiva amado de Moçambique, e misérias, janelas gradeadas, a deuses de Magaíças, Algodoais e meu inesquecível companheiro branco, e Zé, meu irmão, e Saul, e tu, amigo de doce olhar azul, pegando na minha mão e me obrigando a escrever, com o fel que me vem da revolta. Todos se vêm debruçar sobre o meu ombro, enquanto escrevo, noite adiante com Marianne e Robson vigiando pelo olho luminoso do rádio. Let my people go, oh let my people go. Enquanto me vierem do além vozes de lamentação e meus vultos familiares me visitarem em longas noites de insônia, não poderei deixar-me embalar pela música fútil das valsas de Strauss. Escreverei, escreverei, com Robson e Marianne gritando comigo: Let my people go, ó, deixa passar o meu povo. Após ouvir essa declamação belíssima feita pela nossa querida Ana Luísa, nós podemos observar que o título do poema, Deixa Passar Meu Povo, se repete mais de, na verdade, 10 vezes durante todo o poema, alternando-se entre língua portuguesa e língua inglesa. Gostaria de chamar a atenção que o título do poema remete ao desejo, à temática libertária, que é recorrente e se reifica através desse refrão, deixa passar meu povo. É uma temática libertária, uma vez que a independência de Moçambique ocorre em 1975, de modo que o eu lírico reivindica o anseio pela independência. Observem que na primeira estrofe, eu destaquei a expressão sons longínquos de marimbas, e sabemos que as marimbas são instrumentos musicais tipicamente africanos, de modo que a moçambicanidade se constitui nesse poema enquanto musicalidade nesse excerto. São sons longínquos de marimbas, há uma voz monocórdica, mas que se avoluma, pois observem na segunda estrofe, o eu lírico diz que abro o rádio e deixo-me embalar. As vozes assumem um polivozeamento. Tal polivozeamento é ouvido através do rádio. E de onde vêm essas vozes? São vozes da América, de Paul Robson e Maria Anderson. Ambos aclamam, deixa passar meu povo. Tanto Robson como Maria Anderson são, na verdade, intelectuais norte-americanos aguerridos na luta dos negros norte-americanos no movimento pan-africanista. Mas percebam também que há mais neste poema a ser evocado. Há memórias familiares sendo evocadas. Por exemplo, Marian, diz o eu lírico, me ajudando com sua voz profunda, minha irmã. E vejam ainda na minha mesa, vultos familiares se vêm debruçar. De modo que há memórias familiares, memórias da terra, há na verdade a cor, o cheiro da terra que emana deste poema. No próximo excerto, na coluna do meio, já na última parte dessa coluna diz assim: e Paulo, que não conheço, mas é do mesmo sangue, da mesma seiva amada de Moçambique. É interessante pensar então nas formas, na forma e conteúdo deste poema que assumem um caráter reivindicatório. Aproveito para mencionar o poeta Luiz Carlos Patraquim, cuja escrita reivindica um espírito lírico. Nós vamos ouvir a declamação do poema Canção. O poema será declamado pelo aluno Rafael Henrique, do terceiro ano do ensino médio da Rede Pública Estadual de Minas Gerais. Enquanto ouvimos, vamos acompanhar a leitura a ser projetada na tela. Canção, Luiz Carlos Patraquim. Chegarei com as árvores, meu amor, ao som do sangue, às catedrais do puro gesto, com o grito e as aves marítimas, dentro das sílabas, ao breve cume da espuma, mãos nas mãos chegarei.
Chegarei com as espadas, a areia verde da planície, ao tutano meu amor da fome, com os frutos nos teus olhos. Amante vento à espera, ao sexo nuclear do mundo, nervo à água, chegarei. Chegarei nas manhãs suadas, da voz meu amor liberta, a nocturna onda do poema, com as aves dentro do grito, ou só marítimo eco, a raiz exígua dos cristais morte a morte chegarei. Chegarei de pé ao silêncio, que vaza meu amor nos rios, remo a canto deslumbrados, contigo ao princípio chegarei. O título do poema é Canção, e o poema é dedicado à esposa de Luiz Carlos Patraquim, Paula. Nesse poema, a voz lírica de Patraquim personifica a fala do amor, de modo a anunciar as diversificadas formas assumidas por sua chegada. No poema, o gesto dá e na escrita chama pelo amor que se extravasa pelas palavras. Destaquei aqui o verbo que está no futuro do presente, chegarei, e que abre cada uma das estrofes desse poema e que o finaliza também. É o desejo do eu lírico que está no presente, mas que se projeta para o futuro. O amor, ele está plasmado aos elementos da natureza. Veja, por exemplo, o primeiro excerto. Chegarei com as árvores, e há a menção das aves marítimas. E no segundo excerto nós temos a menção da areia verde da planície. Temos também a menção de outros elementos da natureza, como os frutos, os ventos e a água. Já no terceiro excerto, chegarei nas manhãs suadas. Há a menção das aves, do marítimo eco e da raiz exígua. E para fechar, então, este belíssimo poema, nós temos a presença marcante agora dos rios. De modo que o projeto de poesia, o projeto de construção estética da poesia moçambicana está imbricado aos elementos da natureza que a Mãe África oferece a seus filhos. O próximo poeta é o nosso querido Eduardo White, um poeta muito contemporâneo. A aluna Gabriela Fonseca, aluna do terceiro ano do ensino médio, também da Rede Pública Estadual de Minas Gerais, fará a declamação desse poema. Vamos ouvir. Depois farei minhas considerações. A palavra. Eduardo White. A palavra renova-se no poema. Ganha cor, ganha corpo, ganha mensagem. A palavra no poema não é estática, pois inteira e nua se assume, no perpétuo movimento da incógnita que adoça. A palavra madura é espetáculo, canta, vive e respira. Para tudo isso, basta uma mão inteligente que a trabalhe, lhe dê a dimensão do necessário e do sentido, e lhe amaine sobre o dorso um animal que nela dorme destemido. A palavra é ave, migratória, é cabo de enxada, é fuzil, é torno de operário. A palavra é ferida que sangra, é navalha que mata, é sonho que dissipa, visão que dividente. A palavra é assim tantas vezes, dia claro, sinal de paisagem, e por isso é que a palavra se dá, inteiramente, um bom poeta, com os seus sonhos, com os seus fantasmas, com os seus medos, as suas coragens, porque é na palavra que muitas vezes está, perdido ou escondido, o outro homem que no poeta reside. O poema é, na verdade, um metapoema, é metalinguístico, é definidor de conceitos, é autoexplicativo. O que se valoriza aqui é a palavra, o poder dela para criar, encantar, dar vida e fazer poesia. A maioria
dos estudantes das literaturas africanas de língua portuguesa e aqueles também que estão entrando em contato agora com essas literaturas percebem que há uma tradição oral muito forte e que é contundente para o povo africano. Por isso, esse poema me fez pensar que essa poderia ser uma homenagem ao poder que a palavra assume em Moçambique. Mas a palavra não está apenas na fala. Ela não podemos restringi-la, encapsular o poder da palavra dentro do campo da ordem da oralidade. A palavra não está apenas na tradição oral, ela se transforma, ela se performa em escrita, e é por isso que a palavra falada e a escrita são uma amálgama. É muito evidente que a oralidade diz muito mais do que a escrita, mas o que seria da poesia moçambicana se não tivéssemos acesso a ela pela escrita? Ela ficaria apenas em África e não teríamos a oportunidade de conhecer a cultura, a história, os modos de ser e estar no mundo do povo africano. A próxima poeta que gostaria de destacar é Sônia Sultuani. Ela, em sua voz lírica, evocam-se outras vozes femininas. O poema que desejo chamar a atenção é Pontuação. Será declamado pelo aluno Richard Elias, do 2º ano do ensino médio da Rede Pública Estadual de Minas Gerais. Pontuação de Sônia Sultuani. Só tu conheces o texto onde me reescrevo, só tu sabes colocar as vírgulas e os pontos finais, onde estão as exclamações e as interrogações. Só tu sabes ler nas entrelinhas, nos espaços abreviados em mim. Só tu sabes como corrigir toda a pontuação. Restos de verbos, a minha alma quer cantar poemas aluados, quer rasgar versos prateados, quer jogar no mar as rimas perdidas na noite de lua cheia. Restos de verbos deitam-se quietos no colo da lua. O que este poema é, na verdade? Uma dedicação ao amor que tudo sabe sobre o amado. Quero chamar a atenção para os sinais de pontuação mais importantes e expressivos usados na língua portuguesa. As vírgulas, os pontos finais, as exclamações e as interrogações. Foram usados, talvez, avanço em uma possível interpretação para mostrar que o amado conhece o que há de mais profundo e mais essencial daquele a quem se ama. Desejo agradecer a todos pela atenção prestada. Já estamos no final do nosso curso. Foi possível perfilar algumas gerações de escritores. Por exemplo, na primeira geração nós tivemos Noêmia de Souza e poderíamos evocar outros nomes como José Craveirinha e muitos outros. Reivindicam um espírito de independência. Na segunda geração, poetas não menos importantes como Rui Quinofli, Virgílio Lemos. E a produção poética ela é muito profícua. Mia Couto e Paulina Chiziane, ganhadora do Prêmio Camões em 2021, são sempre lembrados na prosa, mas eles também são poetas. Contemporaneamente, podemos apreciar, refletir acerca da produção estética que a autora Sônia Sultuani nos mostrou. Já estamos no final da primeira parte do nosso curso. Foi possível perfilar alguns escritores de algumas gerações de poetas em Moçambique, como, por exemplo, Noêmia de Souza. Poderíamos citar outros poetas como Virgílio de Lemos e, mais contemporaneamente, Deusa da África e Sônia Sultuani. Quero aproveitar também para convidar todos vocês a verticalizar seus conhecimentos. Navegar por águas profundas do conhecimento, por
estudar, conhecer, pesquisar ainda mais a literatura moçambicana. Na segunda parte do nosso curso, agora, nós vamos passar para a prosa. E com a produção prosaica, que é muito profícua em Moçambique, nós vamos iniciar com o doutorando professor Gilson Ventura, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que fará suas reflexões acerca do conto A Viagem da Cozinheira Lagrimosa, cujo autor é Lia Couto. E, logo depois, ouviremos algumas considerações a serem feitas pela doutoranda Júnia de Paula Saraiva, também do Programa de Pós-Graduação em Letras. Ela fará suas reflexões acerca do conto Xigupo, cujo autor é José Craveirinha. Vamos ouvi-los? Então, nós faremos agora algumas considerações sobre o conto A Viagem da Cozinheira Lagrimosa. O conto retrata a história de um sargento aposentado chamado Antunes Correia e sua empregada, a dona Felizminha. O senhor Correia havia perdido todo o interesse pela vida após ficar sem um dos olhos, vitimado por uma explosão no tempo da Guerra Colonial. Sua empregada, a dona Felizminha, vivia a chorar pelos cantos, com os olhos sempre lacrimejando. Mas seu choro era um choro proposital. Chorava para extrair as lágrimas e com elas temperar as refeições do patrão, e era elogiada pelos deliciosos temperos. Um dia, o senhor Antunes Correia decide ir embora, mas como acostumara com a companhia e o tempero de dona Felizminha, resolve levá-la consigo. Antes de iniciar nosso comentário sobre o conto em si, é importante que situemos o tipo de literatura que o autor do conto se propõe a fazer. Lia Couto sempre foi um escritor engajado na literatura feminista e se coloca como um feminista, algo que é bastante explícito em sua literatura. Em uma entrevista ao UOL em 2012, no lançamento da sua obra A Confissão da Leoa no Brasil, o autor faz a seguinte afirmação, abro aspas, continua escrevendo sobre aqueles a quem a vida tirou para a margem, que há muito que estão sendo devoradas por um sistema de patriarcado que as condena a uma situação marginal e de insuportável submissão. O personagem masculino do conto, o Sr. Antunes Correia, é um homem identificado como um sujeito insosso, sem graça, que estava reduzido pelas metades, incompetente até para morrer. Até seu nome era redundante, Antunes Correia e Correia. O narrador explicita que Antunes Correia e Correia tomava conta de suas lembranças e se admirava do fôlego da memória. Mesmo sem o outro hemisfério, não havia momento que lhe escapasse nessa caçada ao passado. Quando ele diz sem o outro hemisfério, ele quer dizer que ele havia perdido o outro lado da visão, o lado esquerdo da visão. E assim, Antunes Correia lamentava. Das duas, uma. Ou minha vida foi muito enorme, ou ela fugiu-me toda para o lado direito da cabeça. Para as recordações virem à tona, ele inclinava o pescoço. Em contrapartida, e para cumprir sua intenção de escrever sobre as mulheres, temos no conto a empregada de Antunes Correia, que já pelo nome se percebe uma certa intencionalidade de se opor à desgostosa figura do sargento aposentado, Dona Felizminha. Como salienta o narrador, Dona Felizminha estava sempre com os olhos embaciados de lágrimas. Nos vapores da cozinha, a negra Felizminha arregaçava os olhos, enxugava a lágrima sempre tarde. Já a gota tombara na panela. Era certo e havido, a lágrima se adicionando nas comidas. O mais encantador do conto é o seguinte fato. Embora a princípio tenhamos a figura de uma mulher angustiada, a todo tempo lacrimosa, era exatamente ela, a Dona Felizminha, que dava sabor aos pratos e à vida do sargento. Tanto que a cozinheira nem usava tempero nem sal. O sargento provava a comida e se perguntava por que tão delicados sabores. Buscando então pesquisar sobre a simbologia da lágrima nos contos moçambicanos, encontramos no dicionário dos símbolos de Jean Chevalier e Alain Greban algo bem curioso. Os autores chamam-nos a atenção ao falar sobre a lágrima que, composta por água e sal, sendo que
Abro aspas. O sal que dá o sabor, purifica e simboliza a sabedoria, o alimento espiritual. E a água, outro componente da lágrima, apaga, destrói, vivifica e regenera. É trazida pela sequência de gotas após gotas que cai, acertando o sal na lágrima. A gota morre, evaporando-se após ter dado testemunho, símbolo da dor e da intercessão. E aí, é interessante o que o autor do conto faz. Ele coloca um sujeito que, mesmo sendo o patrão, homem branco, símbolo de um autoritário e arrogante patriarcado, é colocado como uma figura moribunda e sem vida, contrapondo-se à figura daquela que, mesmo sendo o símbolo da submissão, sendo mulher e negra, é esta que era responsável pelo sentido de viver na vida do decadente patrão. E o que acontece no conto é interessante. Felizminha sugere ao sargento que arrume uma outra companhia feminina. E após certa resistência, o homem resolve convidar uma mulher para o jantar. E aí faço uma citação dessa cena. Acontece, porém, que não vai ninguém. O lugar na mesa permanece vazio. Esta e todas as outras vezes. Única mudança no cenário. O assento que competia à invindável visita passava da direita para a esquerda. Esse lado em que não havia mundo para o sargento Correia. Ou seja, ele fazia questão de colocar a cadeira vazia para a convidada do lado esquerdo, onde ele não tinha visão. Ao questionar a suposta tristeza um dia da cozinheira, o senhor Correia ouve dela o seguinte comentário. Eu de onde vim, patrão, tenho lembrança de coqueiros. Aquele manejar das folhas faz conta a gente estar sempre rente ao mar. É só isso, patrão. A negra gorda falou enquanto rodava a tampa do rapé, ferrugentia. Esta fala de Felizminha chama a atenção do patrão, que descobre que suas lágrimas não eram simplesmente de tristezas. Ela chorava de maneira proposital, como afirma. Eu só choro para dar mais sabor aos meus cozinhados. Então, após as frustradas tentativas do patrão de receber uma companhia em casa, como sugerira Felizminha, ele, encantado com a relação do proposital choro de Felizminha e a terra do coqueiral que ela havia falado, decide que iria conhecer aquele lugar, mas não fala nada para ela. Um dia, a anuncia que vai embora e que fazia questão que ela o acompanhasse. Vemos aqui que o sargento tinha perfeita consciência de que o sabor que sua vida tinha vinha do tempero da lágrima de Felizminha, que não era o sabor da comida apenas, mas esse sabor representava o sabor que a cozinheira dava em sua própria vida. E aí vemos uma saída com aspecto um tanto triunfal ao final do conto. Abro aspas. O sargento perante o público deu-lhe a mão. Nem se entrecabiam, bem, de tão gordinhas, os dedos escondendo-se como sapinhos envergonhados. Vamos, disse ele. Sendo, como disse no início, o autor Mia Couto, um autor declaradamente feminista, é possível que percebamos, então, que ele faz o contrário de outras literaturas. Ele exalta a figura feminina, dando-lhe uma importância na vida do sargento Correia, que passa a conceber a ideia de que não poderia mais viver sem aquele sabor que ela dava à sua vida. E assim é que, para a surpresa dela, que pensava que iria pegar voo e conhecer terras distantes, se surpreende, pois Correia não tomou a direção do aeroporto. Seguiu por vielas, curvas e areias. Depois, parou num beco e perguntou: para que lado fica essa terra dos coqueiros? Bem, eu vou falar sobre o conto Chicubo, do José Craveirinha, e o recorte que eu escolhi para falar sobre o conto é a encenação rítmica na escrita literária. Antes de começar a falar sobre o que significa isso e como o Craveirinha ele encena na escrita a dança e a música, é necessário ler o conto, para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Então vamos lá. Chicubo. A tarde estava inteiramente fundida em sons. Sons fortes implorando, chamando.
sons da vida, apelos do tico. O sol vazava calor, o sol e a pele esticada dos tambores. Chicubo, chicubo. O som escorria na tarde morna com o seu poder de mutóvana. O som e o suor das caras dos homens no meio do batuque. Armando e seus irmãos cantavam levantando os pés e sacudindo os braços. Dançavam. A terra fremia, os corpos fremiam. As mulheres e as crianças tinham tchá-tchá nas mãos e faziam o ritmo. Os olhos das crianças abriam-se redondos como sóis. As bocas rasgavam-se em gritos de canção. Pés, braços, vozes e tambores guiados do compasso enchiam a tarde de fundo de Muruana, de mato e exotismo. Caravanas de marfim passavam na voz do negro Armando. Os seus braços eram mambas espantadas de dor e inquietação. Mamana Rosa, mãos escondidas no chivulvo, arrancava sons quentes de compasso. Mãos escondidas. Mamana Rosa estava dentro do ritmo do chicubo, com seu chivulvo gritando dolorido. Negrinhos sentados e de pé batiam as palmas. Palmas e tchá-tchá eram irmãos, e as mambas levantavam-se e sacudiam a xiguila. Os pés enterravam-se na terra, soltavam-no. A areia espalhava-se no ar. A areia espalhava-se no ar, caía devagar e levantava-se de novo. Caía, levantava-se e caía, levantava-se. Os corpos delas agitavam-se em modelos de movimento, voluptuosamente. Da cintura para baixo, a vida revolta-se e freme na carne e transforma-se em ritmo. O mundo está ali agora, e os olhos dos homens estão cheios de tesouros. Elas estão sérias nas caras e os corpos são vulcões. África dança e vive ao som do chicubo, e as ancas são muitas histórias de luar e sombras de cajueiros em flor. África dança e o mundo está suspenso nos olhos dos homens, palpitantes nas promessas latentes. Promessas de homens, promessas de macho. Vibrantes, as vozes pairam na copa dos eucaliptos de mãos entrelaçadas no som do tchá-tchá. Das crianças e das mulheres de chicatauanas, frementes como pombas e quietas a querer voar. Armando e seus companheiros dançam, e a terra é o chicubo, e o chicubo soa como voz de gente, uma voz de gente forte e zangada. Os negros dançam, mulheres mexem os quadris, os olhos dos homens estão cheios de promessas, promessas de coisas que ninguém pode falar. É para saber quando é tempo, quando é dia de falar. O chicubo soa. São dois e as suas vozes casam-se na atmosfera transformada pelos sons. Os pés batem na terra, saem dela, entram, afundam-se até os tornozelos adornados de sisal. A terra treme, a areia salta, o suor escorre, as peles brilham e a voz do chicubo soa. São dois e o sangue à volta é do chicubo. Os pés batem e o ritmo é bang. O sangue esquece e só a dança fica, é sura e céu. A terra treme, os pés entram na terra, pés e terra, terra e pés, pés e terra. Suor e ritmo na atmosfera revolvida de sons até o regresso milenar. A voz do chicubo ao condão dos paus chama e é bang. Armando e seus irmãos dançam incansavelmente na tarde que morre. Essa tarde que morre todos os dias, mas que nunca morre de vez. Juro, Chicoembo Xanhanhaca, nunca morre de vez. Após a leitura do conto, a gente se pergunta o que é chicubo. O chicubo ele pode ser escrito de duas formas, tanto a forma como vimos no conto, com CH, como com X. E o que seria então o chicubo? É uma dança tradicional moçambicana e que representa a resistência colonial do país, sobretudo na região sul. É uma dança de guerreiros, majoritariamente praticada nas regiões interiores de Gaza e Maputo.
A dança ela tem poucos praticantes ao nível das cidades, ficando mais nos interiores. E qual seria o som do chicubo? É estranho fazer com apenas a boca sem os instrumentos, mas de uma forma geral, esse som seria dum, cu, taca, 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 taca. Este seria o padrão do tambor que personifica o ritmo do chicubo. Falando um pouquinho sobre uma pesquisadora que passou um tempo apenas observando os rituais do chicubo. Ela diz que o chicubo é aquele que se retrógrada, permuta, complementa, intertextualiza, justapõe, sobrepõe, interpenetra, aumenta e diminui o ritmo que desde cedo se energizou direta ou indiretamente em meu corpo, de forma significativa, como uma prática cultural indissociável que une música, dança, drama, luta e vida. O chicubo é a representação de tudo isso. Não é somente um ou outro, mas é um conjunto que também inclui a luta e a vida como um dos traços mais marcantes. Nas palavras de José Craveirinha, que é um apaixonado pelo chicubo, o chicubo é uma prática cultural e tradicional que simboliza a resistência colonial do país, sobretudo na região sul de Moçambique, tendo servido de preparação ou chamamento para a guerra de defesa ou de ataque. O chicubo existe como uma resistência contra a ocupação portuguesa na África, que data do início do século XV e vem persistindo até então. Os grupos de chicubo, na sua luta, apresentam uma variedade de passos de dança, repertório, vestuário, colares e formações instrumentais que incluem um conjunto de tambores de vários tamanhos. Então, o chicubo não é só uma dança, o chicubo não é só música, o chicubo é um conjunto que vai do vestuário até o repertório. O chicubo, além disso, possui 3 elementos principais que compõem o ritual, que é a canção, a dança e a vida. Esses elementos circulam entre os domínios do social, espiritual, do mágico ou religioso. Falando um pouco sobre o chicubo, o conto e também o chicubo para José Craveirinha, nós percebemos que esse é um ritual totalmente importante para o autor. Não é só título deste conto, mas também é título de um poema e título do livro inaugural do autor. Tanto o conto como o poema traduzem para a escrita os ritmos da dança e música do chicubo. Para que fique melhor, para que a gente compreenda o ritmo, o que significa traduzir para a escrita esses sons, eu vou passar um pedacinho da música. Ouvir nos faz ter uma dimensão muito maior e melhor do que é o chicubo. E olha que a gente só ouviu, não viu e apreciou toda a arte que é do vestuário, da dança e outras coisas. Mas já de ouvir já dá para entender um pouco do que é esse ritmo que se tornou tão
encantador para o Craveirinha. Para que a gente possa perceber a encenação da dança e do ritmo da música na escrita do Craveirinha, eu vou ressaltar um trecho do início do conto que a gente já leu, mas vale a pena ler de novo. O sol vazava calor. Isso chama muito atenção. Como que um sol vaza calor? Mas é nisso que ele vai trazer essa perspectiva do ritmo e da dança. O sol e a pele esticada dos tambores, como se a pele humana fosse o sol, como se a pele humana fosse aquela parte do tambor que fica ali para ser batido, que vai produzir o som. Chicubo, chicubo, o som escorria na tarde morna com o seu poder de mutóvana, o som e o suor das caras dos homens no meio do batuque. O chicubo soa, a terra treme, a areia salta, o suor escorre, as peles brilham e a voz do chicubo soa. São dois e o sangue à volta do chicubo. Os pés batem e o ritmo é bang. O sangue esquece e só a dança fica. É sura e céu. A terra treme, os pés entram na terra, pés e terra, terra e pés, pés e terra. Suor e ritmo na atmosfera. E é aqui que a gente consegue ter uma dimensão dessa dança encenada aqui na escrita, quando ele vai colocar os passos no trecho de pés e terra, terra e pés, pés e terra. É como um passo de dança e a gente consegue imaginar na cabeça como que essa dança está ocorrendo. Para complementar, trouxe também um trecho do poema Chicubo, que representa também a encenação da dança e do ritmo da música na escrita. Tantã, e os negros dançam ritmo da lua nova, rangem os dentes da volúpia do chicubo e provam o aço ardente das katanas ferozes na carne sangrenta da micaia grande. E as vozes rasgam o silêncio da terra, enquanto os pés batem, enquanto os tambores batem, e enquanto a planície vibra os ecos milenários. Aqui outra vez os homens dessa terra dançam as danças do tempo da guerra, das velhas tribos juntas na margem do rio. Semelhante ao conto, o poema também traz essa dimensão da musicalidade, da dança, da representatividade dos sons. As obras são semelhantes na forma e ao representar a dança no processo escrito. Por exemplo, o som vazava calor. As mulheres e as crianças tinham tchá-tchá nas mãos e faziam um ritmo. Nesse trecho, a gente também consegue imaginar de forma clara as crianças e as mulheres dançando ao ritmo do chicubo. O conto chicubo é ritmado e provoca na escrita narrativa o crescendo anafórico, como por exemplo no trecho: o som escorria na tarde morna, com o seu poder de mutóvana, o som e o suor das caras dos homens no meio do batuque. Os elementos da natureza seguem a vida e o ritmo da dança. A areia espalhava-se no ar, caía devagar e levantava-se de novo. Caía, levantava-se, levantava-se e caía, levantava-se. Aqui novamente nós conseguimos ver claramente os passos de dança quando ele diz caía e levantava-se, levantava-se e caía, levantava-se. E a natureza se movendo e fazendo parte do ritual do chicubo. O chicubo ele se torna um patrimônio da humanidade e a gente pode perceber isso no trecho quando o Craveirinha diz: África dança e vive ao som do chicubo. E as ancas são muitas histórias de luar e sombras de cajueiros em flor. A África dança e o mundo está suspenso nos olhos dos homens palpitantes nas promessas latentes, promessas de homens, promessas de macho. O conto encena na escrita a magia da dança dos guerreiros, e a gente vai perceber isso no trecho. O chicubo soa,
São dois e as suas vozes casam-se na atmosfera transformada pelos sons. Os pés batem a terra, saem dela, entram, afundam-se até os tornozelos adornados de sisal. Daí a gente percebe que para ler o conto precisa de um certo ritmo e que nem sempre é fácil encontrar esse ritmo. E por que ela requer um ritmo de leitura também? Porque é uma encenação da dança, é uma encenação da música, é uma encenação dos batuques. Então, para que a gente consiga compreender a estética do Craveirinha, nesse conto a gente precisa também encontrar o ritmo de leitura, que às vezes pode ser um pouco difícil. Obrigada.